amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Neste domingo, o Flamengo fez as pazes com a vitória, 1-0 em cima do Atlético Paranaense no Maracanã, rodada 28 do Campeonato Brasileiro. Resultado manteve o mais querido na quarta colocação, a 8 pontos do líder, mas ainda tem campeonato pela frente. Antes de falar sobre essa pelada braba, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 faixas para você escolher, começando em R$ 2,99 e você já tem acesso a um mundo infinito de vantagens aqui no canal. Para começo de conversa, você tem um grupo no WhatsApp só com outros membros de qualquer lugar do planeta para interagir, trocar uma ideia e saber muito mais sobre o Flamengo. Também tem acesso a emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives do canal. Tem vídeos exclusivos para quem é membro, vídeos que chegam primeiro para quem é membro e, claro, sorteios exclusivos para quem colabora com o crescimento do canal. Como eu disse, 3 faixas, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês para você ajudar o trabalho do Covil e escolher aquela que cabe, o plano que cabe melhor no seu bolso. Então clica já no Seja Membro e venha fazer parte dessa família. Pois bem, domingo à noite, 8 horas, né? É um jogo complicado, decisão pela frente. Já vou antecipar aqui o pior público da temporada e foi a forma do torcedor protestar com muita coisa que está errada no Flamengo. Entramos em campo neste domingo com Rossi no gol, Wesley, Davi Luiz, Léo Ortiz na zaga e Ayrton Lucas. Meio campo com Pulgar, Alcaraz e Gerson. E lá na frente, Matheus Gonçalves, Plata e Gabigol, já que não tínhamos o Carlinhos, né, que foi expulso no jogo contra o Grêmio e estava cumprindo suspensão. Bom, o jogo até começou bem. Flamengo para cima e o Atlético Paranaense dando a bola no nosso pé. Ainda mais que eles estavam com o horroroso uniforme número 2, preto e dourado. Parecia que era um replay do Penharol, porque o time, mais uma vez, arame liso, 750% de posse de bola, 893 cruzamentos, mas gol que era bom, efetividade que é boa, não tinha. Né? O time do Flamengo, mais uma vez, perdido em campo, bagunçado. E o Atlético Paranaense, apesar de estar numa situação bem complicada, no ano do centenário, 5º treinador deles na temporada, assim como a gente só ganharam o estadual e estão fora de tudo, né? Só tem o Campeonato Brasileiro, onde eles estão precisando de pontos. O Atlético Paranaense veio para o Rio de Janeiro para conseguir um pontinho, era a missão deles. Né? Vieram fechados, marcam muito bem. Sem a bola, o time do Atlético Paranaense é bom, tem alguns bons jogadores, né? Fabricam goleiros como a gente bebe água. Tem o Canóbio, que é um excelente centroavante, mas para nossa sorte, Canóbio estava jogando sozinho, né? O time do Atlético Paranaense não conseguia fazer as bolas chegarem nele e o uruguaio estava ali se digladiando com os nossos marcadores, sempre isolado. O tal de Pablo, que essa diretoria queria trazer no lugar do Gabigol lá em 2018, né? O foco deles era o Pablo e graças ao bom Deus desistiram do Pablo para ir em cima do Gabigol e o resto foi história. Mas o tal do Pablo, o centroavante dele, não atuou nada. Foi nulo o jogo inteiro. E como eu disse, 2 linhas de marcação muito bem postadas e marcação baixa. Eles deram a bola no pé do Flamengo e falaram, joga, pode ficar tranquilo. Fizeram cera metade do segundo tempo. Tá? O primeiro tempo foi até bom, bem disputado, com poucos contra-ataques do Atlético Paranaense e o Flamengo em cima. Mas eu repito, dando pouquíssimo trabalho para o Mikael. O segundo tempo foi tenebroso, foi um espancamento da bola, as duas equipes com uma qualidade pífia no segundo tempo, sem efetividade nenhuma, jogo feio, horroroso mesmo. O Flamengo até fez mudanças, né? Com 15 do segundo tempo o Tite ele faz 3 alterações, tira o Alcaraz, o Ayrton Lucas e o Plata para as entradas de Arrascaeta, Alexandro e Bruno Henrique. Sim, você vai lembrar do que eu disse na quinta-feira. Toda vez, todo jogo, o Tite vai lá e escolhe um lateral para trocar. Dessa vez ele teve até desculpa, porque o Ayrton Lucas, poucos momentos antes da substituição, ele teve um choque lá dentro da área do Atlético Paranaense e caiu sentindo dores. Então, dessa vez dá para relevar. Mas todo jogo tem alteração de lateral. Eu queria entender essa vontade louca que o Tite tem de substituir, gastar 2, 3 alterações com o lateral. Mas aí depois veio outra coisa que me chamaram a atenção e eu nunca tinha reparado. Todo jogo, o Tite também troca zagueiro por zagueiro. Ele fez isso mais uma vez aos 30 do segundo tempo.
gasta as duas últimas alterações, tirando Matheus Gonçalves e o Davi Luiz para as entradas de De La Cruz e Léo Pereira, zagueiro por zagueiro e meia atacante por meia, né? O Flamengo, a bem da verdade, com as 3 primeiras alterações, ele avança o Gerson, né, com a entrada do Bruno Henrique, o Arrascaeta vai ali para a função de camisa 10 e o Gerson vira a ponta direita, né? Mas o Gerson seguiu criando. Mais um jogo em que o Arrascaeta não entrou bem, né? Foi poupado, jogou só alguns minutos, né, para pegar aquele ritmo de jogo para os jogos da Copa do Brasil. Mas a grande verdade é essa, a Arrascaeta entrou meio perdido em campo, o De La Cruz também não ajudou tanto assim, na jogada do gol foi bastante útil, mas no restante da partida, os minutos que ele teve à disposição, De La Cruz foi um pouquinho sumido também. A qualidade do jogo muito ruim no segundo tempo, como eu disse, e foi piorando. Com as substituições do Atlético Paranaense, deu para entender por que eles estão brigando contra o rebaixamento, é um time bem limitadinho. Eles têm um time, não tem um elenco bom e isso fez diferença. No final da partida, o Flamengo pressionando, martelando, a torcida em cima, né? Como eu disse, o pior público do ano, 28 mil presentes no Maracanã. Eu entendo. Fim de mês, tem jogo de mata-mata no meio da semana, no próprio Maracanã, a torcida revoltada com o time, com a diretoria, e o horário nada convidativo, né? Pensem no trabalhador que precisa sair do Maracanã 10 horas da noite para pegar ônibus, trem para chegar em casa e trabalhar no dia seguinte. Não é um horário convidativo nem para você levar a criança, né? Então, realmente, o público baixo se justifica, muito mais pela revolta, mas os outros motivos também ajudam a explicar. Mas, como eu disse, a pressão estava muito grande, e aos 45 do segundo tempo, uma boa jogada em que o Flamengo gira a bola da esquerda para a direita, passa no pé de muita gente, inclusive do De La Cruz, vai chegar lá no Wesley, que milagrosamente acerta um cruzamento, mais ou menos na marca do pênalti. O Gerson sobe nas costas do Thiago Heleno e bota no fundo da rede, desafogando a torcida e recolocando o Flamengo no G4. Os resultados da rodada não foram muito bons, o São Paulo venceu e acabou obrigando o Flamengo a vencer para se manter no G4. O que fica de lição dessa rodada é o seguinte: Tite está muito pressionado pela parte da torcida que não é comprada por dirigente. O Tite está muito pressionado. Ouviu vaias, ouviu xingamentos até mesmo antes do gol e depois da confirmação do resultado. Apitou o juiz, terminou a partida, a torcida vaiou muito, levou faixas de protesto, né? E eu não acredito que haja ambiente para o Tite continuar o trabalho. Você que está aí no futuro vai saber se o Tite já foi demitido ou não nessa segunda-feira. Eu acho que já deveria ter pensado em descontinuar esse trabalho e encerrar o contrato dele logo. Eu já disse isso aqui, solução caseira para mim. Felipe Luiz até o final da temporada, enquanto isso passem 2 meses, inclusive esperando a próxima eleição, né? Quem sair da eleição define quem vai ser o treinador para 2025 em diante. Inclusive, a torcida tem lembrado, né, que em 2019 o Abel Braga caiu após uma vitória nos acréscimos contra o Atlético Paranaense. E em 2013, se eu não me engano, o Atlético Paranaense foi um adversário que mudou também o rumo da temporada e o Flamengo saiu campeão da Copa do Brasil. Então a mística rubro-negra da torcida faz acreditar que esse pode ter sido, sim, o último jogo do Tite com a camisa rubro-negra. Mas é isso, meus amigos. Outubro vai ser um mês com menos jogos, vem data FIFA por aí. Como eu disse, quarta-feira temos o Corinthians no Maracanã. Aí no sábado, né, rodada antecipada por conta das eleições municipais. Sábado, fora de casa, o Flamengo pega o Bahia. Tem a data FIFA. Voltamos a campo com uma inversão, né, que deu muito choro nas redes sociais. Em vez de a gente jogar a volta da Copa do Brasil depois da data FIFA, jogaremos o clássico contra o Fluminense no Maracanã, dia 17, quinta-feira, e aí no domingo o jogo lá em São Paulo pela Copa do Brasil contra o Corinthians, né, fora de casa. E fecharemos o mês com o Juventude em casa no Maracanã, dia 26, véspera aí do segundo turno das eleições municipais nas cidades onde haverá segundo turno. Então, é esse o calendário do Flamengo para outubro, um pouquinho mais tranquilo, mas ainda assim tem jogos muito pesados e já era para a diretoria estar pensando nessa reta final de temporada, porque a vaga na Libertadores pode não vir da Copa do Brasil, então o Campeonato Brasileiro é importante e tem também
a sua atenção. O Flamengo não pode desperdiçar pontos, está se segurando no G4 há algumas rodadas, está ali se segurando para não despencar, porque se sair do G4, meus amigos, o final de temporada pode ser tenebroso para os lados rubro-negros. Um grande abraço a você. Quarta-feira nos encontramos no Maracanã para muita emoção e para passar mais raiva com o Flamengo do Tite, ou graças a São Judas Tadeu, se for dada a nossa graça, já sem o Tite, né? Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau!